Você está ouvindo o Entre Vozes, onde o cotidiano vira conversa e reflexão. Hoje a gente vai mergulhar num material reflexivo, sabe? Que toca numa questão hum, bem central para muita gente. Aquela sensação de estar vivendo uma vida que talvez não seja totalmente nossa. Parece mais uma resposta, né, às expectativas que vêm de fora e de dentro também. Então a nossa ideia aqui é destrinchar um pouco essas ideias-chave, como essas pressões nos moldam e o que significa, de verdade, buscar um caminho mais autêntico. E para começar, tem uma pergunta que o material levanta que é, uau, forte. Essa vida que a gente está vivendo, ela pertence mesmo a quem está vivendo ela? Olha, essa pergunta ela é fundamental, porque ela vai direto na experiência humana, assim, de um jeito muito direto, né? Essa tensão entre o que a gente sente que é verdadeiro para nós e aquilo que o mundo parece esperar, nossa, isso é quase universal. A gente vê isso nas grandes escolhas, mas também nas pequenas, do dia a dia. É constante. Sim, total. E o material que a gente viu, ele explora como isso começa cedo, né? A gente aprende os tais padrões. O que é ter sucesso, o que é ser bonito, qual a carreira certa, quase sem perceber, a gente vai se ajustando. E o ponto levantado é que, de repente, num dia qualquer, pode bater aquela dúvida. Peraí, de quem são esses sonhos que eu estou correndo atrás? É como se a voz dos outros, pais, sociedade, enfim, ficasse tão alta na nossa cabeça que a gente confunde com a nossa própria voz, sabe? O que realmente importa pra gente. Fica tudo meio misturado. É interessante pensar nesse mecanismo, né? Porque não é só uma pressão que vem de fora. A gente internaliza essas normas, a gente absorve esses ideais. E o resultado, como o texto bem aponta, é que podemos acabar vivendo de um jeito performático, buscando validar um roteiro que, no fundo, a gente nem escolheu conscientemente. É um esforço danado para se encaixar, né? Uma performance constante. Exato. E isso leva direto pro núcleo do conflito, que o material aborda muito bem. Esse embate entre o desejo profundo de ser quem a gente é de verdade e a necessidade, que também é super-humana, de ser aceito, de pertencer. O texto fala daquela sensação de vestir uma máscara que agrada, sabe? Mas que, putz, já não serve mais, começa a apertar. E aí, as escolhas que a gente faz, sei lá, profissão, relacionamentos, até o estilo de vida, podem acabar sendo guiadas mais pelo medo do que pelo desejo genuíno. Medo de decepcionar, medo de ficar para trás, medo de ficar sozinho. E essa performance toda, essa constante tentativa de agradar. Segundo o material, ela cobra um preço alto. Fala-se de um cansaço que não é só físico, sabe? É uma insatisfação meio difusa, um incômodo que fica ali, persistente. Tem uma ideia forte nisso que você falou. Ao tentar agradar todo mundo, a pessoa que a gente mais acaba decepcionando muitas vezes, Somos nós mesmos. vira um ciclo meio frustrante, né? Totalmente. Mas o material também fala que surgem os momentos de lucidez, sabe? Aquelas pausas, aquele silêncio em que a pergunta volta com tudo. É isso mesmo que eu quero? Só que junto com essa clareza vem o medo. E o texto coloca um dilema bem palpável, né? O pavor de frustrar as expectativas dos outros versus um medo que talvez seja ainda maior, o de se perder completamente de si, de se desconectar da própria essência. E esses momentos, né, por mais desconfortáveis que sejam, eles são cruciais. São como convites para a gente se olhar de verdade. Uma mensagem importante que eu acho que fica da análise é mudar dá medo, sim. Assusta. Mas continuar fingindo que tá tudo bem quando não tá, isso dói muito mais. É uma dor mais silenciosa, talvez, mas profunda. Ignorar esses chamados internos, o risco é a gente virar um estranho na nossa própria história, né? Um coadjuvante. Felizmente, a reflexão não para só no diagnóstico do problema, né? Ela aponta para a esperança, para a possibilidade de reconexão e afirma uma coisa legal: nunca é tarde para esse reencontro. Sempre dá tempo. E viver a própria vida, nesse contexto que o material traz, significa aprender a dizer não quando precisa. Significa fazer escolhas mais conscientes. E entender que, olha, nem todo caminho que recebe aplauso é o que traz felicidade pra gente, de verdade.
Tem uma frase ótima lá. Viver a própria vida não é egoísmo, é lucidez. Achei isso muito bom. É ótimo mesmo. E para essa reconexão acontecer, o material sugere alguns elementos que são chave, né? Estar presente, de verdade, cultivar uma escuta interna mais atenta e, claro, ter a coragem de assumir o protagonismo da própria vida. Isso pode envolver decisões difíceis, sim. Não é fácil. Mas a aposta final é na autenticidade. A ideia que fica é que os relacionamentos que realmente importam, as pessoas que amam de verdade, elas preferem a sua versão autêntica à sua performance, por mais perfeita que ela seja. Então, Srim, para a gente amarrar um pouco essa nossa conversa, o material que a gente explorou nos levou por essa jornada, que é tão humana, né? Navegando entre as pressões de fora, as expectativas que a gente acaba engolindo e essa busca que nem sempre é fácil, pela nossa verdade interior. Para lidar com essa tensão toda, tá na autoobservação. Contínua, sabe? Nesse olhar atento e gentil para dentro. É isso que permite a gente fazer escolhas mais alinhadas com quem a gente realmente é ou deseja ser. Perfeito. E para fechar, queria deixar uma provocação aqui inspirada no que a gente conversou, mas olhando para o agora. Se as expectativas dos outros funcionassem como um espelho constante, qual imagem esse espelho estaria refletindo de volta para a gente neste exato momento? E o quanto dessa imagem refletida parece realmente familiar? Fica aí para pensar. Gostou do papo? Então deixa o like e compartilhe com seus amigos. E comente aqui sua percepção do assunto. Pode ter certeza que nós lemos tudo. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e deixar sua sugestão para o próximo episódio. Volta aqui amanhã que tem mais. Isso aí, pessoal. Até a próxima!